Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Ed Carlos Venâncio e venho aqui com o coração cheio de felicidade de contar a minha história para vocês, de como que eu cheguei até hoje, de como que eu virei referência no Brasil no visagismo aplicado às sobrancelhas. Mas antes de chegar nesse sucesso, a gente passa uns perrengues na vida, né? E esses perrengues foi lá atrás, há uns 12 anos mais ou menos atrás. Eu tive uma loja de máquina de costura, eu trabalhei muito tempo no ramo de vendas. Foi uma escola para mim, o ramo de vendas. Foi onde eu aprendi muito essa parte técnica, essa parte de como abordar cliente, de como atender bem o cliente. Eu trabalhei um bom tempo engravatado, né? Mas eu sempre tive um pouco na veia essa questão da área da beleza, né? Eu fazia algumas escovas, até tirava algumas sobrancelhas, né, na época, mas nada assim, era só por fazer, né? Eu achava que era só por fazer. Mas os anos passaram e eu tive a honra de ter a sociedade com uma tia, e a gente montou uma loja de máquina de costura. E como eu trabalhava no ramo de vendas, eu só troquei o produto e fui trabalhar com máquina de costura industrial. Mas aí a gente teve sucesso, mas aí teve uma queda perante a crise que o país já vinha enfrentando lá na parte de 2009, a partir de 2009 mais ou menos. E aí como eu era vendedor, né, na época eu vendia. E eu não tinha aquela questão, aquele feeling para administrar coisas, né? Quem tinha era minha tia na época. A gente acabou desfazendo sociedade e tal, e ela quis tocar a vida dela, e eu tentei tocar um pouco mais essa questão de trabalhar um pouco mais com máquina de costura, mas a gente não estava mais se mantendo na época, né? A gente estava caindo. E aí veio a crise de 2009 para 2010, e aí eu era casado na época, né? Eu fui casado há 14 anos, hoje eu não estou mais casado. Essa pessoa, ela me ajudou muito também, por eu estar aqui hoje, ela teve um dedinho dela também, né? E aí foi onde ela sempre falava para mim, vai pro plano B, vai pro plano B. E eu, cabeça dura, né? Como é que eu sou, rosto oval, cabeça dura. E eu, não, vou para cima, quero ir, tá indo. E aí foi onde eu fui pro buraco, né? Onde eu fali mesmo, fechei a loja, consegui pagar meus funcionários, mas eu acordei no outro dia e aí eu olhei para o teto, falei, Senhor, o que eu vou fazer agora da minha vida? E aí foi aonde veio aquela luz, né? Aí a ex-esposa pediu vai pro plano B, lembra que você queria tanto, era um sonho que você queria realizar, estar na área da beleza, né? Na época a gente tinha um amigo que trabalhava numa empresa, não vou citar nomes, né? Mas trabalhava numa empresa de progressiva e eu entrei na área da progressiva. E na época tava bombando progressiva, eu não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comprar pão, né? Então você imagina, o homem que é provedor da casa, acordar no dia seguinte, não ter dinheiro nem para pagar água, luz, telefone, nem para comprar um pão, porque eu fali mesmo, fui no zero, fui no fundo do poço, né? E eu tive que me reinventar, mas eu me reinventei trabalhando vendendo progressiva. Mas aí eu fui despertando aquela curiosidade de trabalhar na área da beleza. E foi aonde eu fui nessa empresa de progressivas. Na época eles estavam em ascensão, começando a estar em ascensão também. E aí foi aonde eu passei por um treinamento de um dia. Eu tenho essa questão de olhar as coisas e aprender. E fui trabalhar com progressiva. Comprei uma maletinha com o único dinheirinho que eu tinha, de rodinha. Minha mãe me deu um secador, uma escova de cabelo e uma chapinha. E aí eu coloquei os tubos de progressiva no carrinho e saía todo dia para vender progressiva nos salões. Eu não tinha experiência de como abordar dentro dos salões, a única experiência que eu tinha era de vendas mesmo, né? Que eu acabei utilizando essas técnicas de vendas, mas por eu não ter dinheiro, né? Ter falido mesmo, aí tinha um dinheirinho e outro ali, que eu vendia uma progressiva e outra, e o que eu fazia? Eu saía visitando salões,
Mas você não tinha dinheiro, né? Às vezes eu pegava um ônibus, ia até a região que eu escolhia, e aí lá eu fazia os salões e voltava a pé. Eu andava 14, 15, 20 quilômetros a pé de volta para casa, e às vezes não voltava sem vender nada. E você imagina, eu trabalhava todo alinhadinho, né, na época com vendas, e aí para sair para vender progressiva eu saía todo alinhadinho também, só não saía de gravata, mas saía todo bonitinho e tal. E aí foi onde, imagina, eu me olhava todo cheio de suor debaixo do braço, aquela rodela de suor debaixo do braço, ficava com uma vergonha, né? Mas aí o tempo foi se passando, eu fui ganhando dinheirinho, aí eu tive uma ideia também, né, para levantar mais grana. Eu morava de frente a uma escola estadual, e lá na Vila Matilde, e aí eu acabei fazendo uma faixa, né? Aplica-se progressiva a R$60, qualquer tamanho, né? E aí foi onde eu comecei a ter cliente, que eu estava frente a uma escola, né, estadual, e aí eu comecei a ter cliente, né? E aí o que eu fiz? Eu tinha em cima de casa, tinha uma lavanderia desativada, tinha um tanque de lavar roupa, e aí foi onde eu pintei, nós arrumamos todo o quartinho e tal, não tinha dinheiro para comprar ainda cadeira, lavatório, nem nada. Qual a ideia que eu tive? De pintar o tanque de lavar roupa de preto, peguei um spray, pintei ele todo de preto para simular um lavatório. E aí tinha um banheiro do lado, ainda bem que tinha um banheiro para cliente ir lá fazer um xixizinho, né? Na hora de fazer a progressiva comigo. Dá vontade, aquela vontadezinha. E aí foi onde eu comprei uma mangueirinha, né, comprida, de chuveirinho, de banheiro, de chuveiro, né? E aí eu conectava no chuveiro e fiz um varalzinho e caía dentro do lavatório lá, do tanque de lavar roupa. E aí tinha água quente pelo menos, né? Uma água morninha, mas só que eu tinha que correr lá no banheiro para ligar a água para poder lavar o cabelo da cliente. Você imagina então, né? Mas só que não era tão longo, né? Era só uma voltinha assim, eu já estava no banheiro. Mas era engraçado, né? Porque aí você vai falar assim, nossa, as clientes faziam, né? Porque cliente que vai pro salão, ela quer no lavatório, uma folguinha lá, curtir o lavatório. Mas, pelo valor que estava progressivo a R$60, poderia ser no tanque de lavar roupa mesmo, né? E foi aonde eu fui ganhando meu dinheirinho e tal, aplicar o progressivo. Hoje eu sou contra progressivo, né? Por ter estudado um pouco mais profundamente essa química, né? E aí foi aonde eu levantava a graninha ali, pagava uma coisinha aqui. Aí a ex-esposa falou assim, vai fazer o curso de cabeleireiro, vai fazer o curso de cabeleireiro, você sempre sonhou com isso, você sempre sonhou com isso. Beleza, eu peguei de tanto, né, falar, e eu peguei e fui. Fui no Instituto em Beleza, vou falar o nome porque eu me orgulho de ter começado o meu curso lá. Eles me deram uma oportunidade e eu abracei. E aí foi onde eu comecei o curso lá em 2011, né, que oficialmente eu fui lá em 2011, eu até separei aqui. Esse foi o meu primeiro curso de cabeleireiro de 2011, ó. Na verdade, eu comecei em 2010. Eu entrei na área da beleza mesmo, foi em 2010, bem no comecinho de 2010, né? Que eu comecei a aplicar as progressivas no comecinho de 2010, mas oficialmente, dia 21/7/2010, eu entrei na área da beleza oficialmente para receber meu certificado. E aí eu eu fechei o curso mais rápido, né? E eu não tinha dinheiro para pagar, né? Mas eu tinha que correr para vender progressiva, tinha que correr para poder pagar a escola, então, você imagina, eu vivia correndo para cima e para baixo. Eu fazia o cabelo das clientes, corria para fazer o cabelo do cliente, ia para a escola à noite, e assim foi por longa data. E eu via na necessidade de querer crescer um pouco mais. E aí eu oferecia para as clientes também unha. E eu comecei também fazendo unha na profissão, eu era manicure na época, né? Então eu comecei a fazer coisas na profissão sem ter curso. Quando eu entrei na Embeleze, eu, entre aspas, fazia uma escovinha, porque sempre eu ia no salão de cabeleireiro e ficava vendo as pessoas fazer escova e tal, ficava vendo o movimento. Então eu falo que eu consegui um dom, uma graça de Deus, que hoje eu consigo observar as coisas e já aprendo muito rápido, né? E aí foi onde eu comecei a fazer unha também, fazia bem unha. Então eu não tinha nem curso de manicure.
E aí eu fazia o cabelo e oferecia a unha também. Elas achavam estranho, né? Você imagina, naquela época, em 2011, né? As pessoas, ah, as pessoas falam, nossa, mas homem fazer unha, homem fazer unha. Tinha um pouquinho, assim, meio de receio, né? Por homem fazer unha, né? Mas as que deixavam, eu fazia bem e elas indicavam. Então eu comecei a ter bastante cliente de unha. Mas aí as clientes de progressiva começou a cair, né? Porque ninguém fazia progressiva toda semana, né? As que vinham, acreditavam no meu trabalho, no meu potencial ali, viam um potencial em mim. Então começou a pingar. E aí eu consegui arrumar um emprego num salão, né? Nesse salão eu fiquei mais ou menos 20 dias. Inclusive, e tudo isso que eu tô falando pra vocês foi em 2011, tá? Essa dona de salão aí, na época ela até falou assim pra mim, Ed, você não vai ficar muito tempo no meu salão. Eu falei, nossa, mas você quer me mandar embora? Ela falou, não, é que eu vejo muito potencial em você. Você não tem porte para salão de bairro de classe média baixa. Você tem um porte para salão de classe média alta. Eu falei, nossa, eu recebo, né? Já tá profetizando assim pra mim. Então, elas achavam estranho, né, o manicure fazer unha. E ali eu fui fazendo as minhas clientes, e com a graça de Deus, eu fui conquistando as clientes, levantando uma grana até que considerável. E aí foi onde eu, nesse salão, né, que eu estava, a dona do salão falou assim, você não vai ficar muito tempo aqui. Eu falei, eu recebo a bênção, né? E por incrível que pareça, deu 26 dias eu saí do salão dela. E aí eu fui para um salão de classe média alta no bairro da Penha. E lá mesmo você imagina, novidade, né? O homem manicuro, né? E aí foi aonde eu fazia a unha das clientes, comecei a fazer cabelo, aí o dono do salão indicava, eu quero agradecer imensamente aqui nesse vídeo o Cláudio Caminha, eu vou citar o nome dele sim, porque foi o cara que me ajudou muito, porque eu tava com o nome zoado, né, aquela coisa toda, ainda tava acertando muitas coisas, e aí ele me ajudou muito, né, ele pagava alguns cursos para mim, depois ia acertando ele. Então eu agradeço o Cláudio Caminha de coração, assim, imensamente, porque o cara me ajudou muito quando eu estava gatinhando na área da beleza, né, e eu devo muito a esse cara também, que me fez crescer bastante na área da beleza. Porque ele me deu a oportunidade de trabalhar no espaço dele e por ele ter pego confiança comigo, eu conquistei meu espaço e dali fui fui fazer os cursos que precisava de início. Bom, foi passando o tempo, né? Um mês, naquela época era passando o tempo, né? Mas não era o tempo de hoje, porque 2011, se você for reparar, quem é dessa época aí, o tempo parecia que demorava um pouquinho mais para passar. E aí eu já estava crescendo no salão, ganhando dinheiro, graças a Deus, estava conseguindo honrar coisas. E aí o dono do salão, eu naquela euforia também de querer buscar coisa, e ele também, ele chegou uma vez para mim e falou, Ed, o que você acha de a gente fazer um curso específico? Será que tem algum curso específico? E aí, por incrível que pareça, eu tinha um folder da Universidade de Morumbi que eu tinha pego no metrô, que o pessoal estava entregando na época. E aí eu mostrei esse folder para ele, ele falou, nossa, tem salão dentro da universidade, o que será que deve ser isso? Aí ele ligou para a universidade, e isso a gente já estava em outubro, mais ou menos, de 2011, e aí foi aonde ele ligou, se informou direitinho, aí foi aonde ele falou para mim, isso é um curso de visagismo e terapia capilar, isso é um curso que nos capacita com um pouco mais de ciência dentro da nossa área, né? E a gente vai ter laboratório de cabelo, de maquiagem, etc., visagismo, corte de acordo com o rosto, e etc., sobrancelha. E aí foi aonde ele falou assim, se você fizer a faculdade, eu faço também. E aí eu tinha que anunciar em casa, né? Tava caído, pilhada, tava falido. E aí eu cheguei em casa, falei, eu quero fazer faculdade. Vixe, aí foi um quebra-pau, né?
Mas aí eu acabei indo, porque eu estava naquele negócio de ir fazer as coisas, porque eu estava precisando de fazer acontecer, e se eu não tivesse ido, eu não estaria aqui hoje contando essa história para você, e eu não sei se eu estaria hoje na área da beleza, realizando o meu sonho. E foi onde eu entrei na universidade. Na primeira prova eu reprovei, claro, mais de anos sem estudar, né? Eu já tinha o meu segundo grau completo. Aí tinha até umas clientes do salão que me ajudou lá nos livros mais técnicos de prova de universidade, de redação, que eu sempre fui péssimo em redação. Mas na segunda prova eu consegui passar. Então você imagina, lá em 2012 que eu entrei na universidade, o curso de visagismo ainda era novo, né? Não se ouvia falar muito de visagismo. A primeira turma de visagismo foi em 2008, se eu não me falha a memória. Então eu fui a turma de 2012. E para mim foi um libertador, assim, né? Porque eu era mó preguiçoso para estudar. Meu Deus, para ler um livro era um parto, né? Mas eu, na universidade, me abriu novos horizontes. Eu tinha que estudar, né? Porque senão não passava de semestre, né? Não vou falar passar de ano, né? Porque a gente não tá mais na escola, né? Mas não passava de semestre. Então eu tive que botar essa mente para funcionar. Então eu fui aliando ao dom que eu tinha de ver as coisas e fazer à ciência, né? Então vocês podem observar que tem tudo isso aqui que vocês estão vendo são livros, né? Ó, alguns livros importantes que fazem parte da minha história na área da beleza, daquilo que, porque com achismo a gente não chega a lugar nenhum, mas com ciência a gente chega assim. E aí foi onde eu entrei na universidade, e aí fui ganhando mercado, fui me aprofundando mais nos estudos que foram desenvolvidos na faculdade, aí aquela gana de aprender mais de sobrancelhas, né? Meu primeiro curso de sobrancelhas foi em 2012, né? Nessa escola aqui, dia 8 de agosto de 2012, né? E logo em 2012. Então você vê, foi tudo muito rápido. Eu entrei na universidade e meados, né, agosto, eu já estava estudando micropigmentação e design de sobrancelhas. Então, como eu já tinha experiência no design de sobrancelhas, né, eu entrei numa escola, eu tinha feito um aperfeiçoamento na Embeleze de design, mas eu queria algo muito mais, eu estava querendo buscar muito mais. E aí foi onde, nessa escola, eu aprendi um design diferenciado que eles mostram lá, né? E aí eu fechei um curso de micropigmentação, porque as clientes já pediam, né? Faz aquela micro que é assim, assado. E, naquela época eu fazia micro, né? Fio pau a pau, você imagina. Não era aqueles fios realísticos que a gente faz hoje, né? Então eu fazia no dermógrafo, não tinha nem tebore na época ainda, né? E aí foi aonde eu fui estudando, né? Estudando na faculdade, fazendo o curso de micropigmentação. Estudando na faculdade, fazendo o curso de micropigmentação. E aí eu comecei a entrar na área da micropigmentação. E, as coisas começaram a fluir, abrir os novos horizontes. E aí foi aonde eu, nessa busca de aperfeiçoar, né, querer buscar mais, eu fiz grandes cursos de micropigmentação na época, então eu estava naquela busca, correndo para cima e para baixo. Aí eu já não estava mais querendo ser manicure no salão, porque minha agenda começou a aumentar nas sobrancelhas, começou a aumentar na micropigmentação, no cabelo também, porque imagina, eu estava visagista, né? E aí você imagina, o pessoal fica doido, querendo saber o que é isso. Então eu larguei mão, né, de fazer unha, e aí aconteceu coisas nesse salão, na época, e aí eu peguei e saí e fui para um outro salão, né, onde me fizeram uma proposta, e eu fui para um salão em Santo André. Nossa, eu viajava 1h30, porque era uma viagem, né, viajava 1h30, mas tinha que começar, né, de uma forma ou outra, como eu estava querendo novos horizontes, então eu fui buscar um novo nicho de mercado, porque lá o cara fazia muitas noivas e tal, eu queria estar nesse meio também para poder aprender. Eu também agradeço o Salão Cláudio Jacob, o Claudinei Jacob, né, que é o dono do salão. Foi outro também que me ajudou muito nessa questão de fazer eu crescer dentro da área da beleza.
Vocês que estão assistindo esse vídeo, eu agradeço vocês tudo, né? Agradeço o Cláudio Jacob, Cláudio Caminha, a Cecília, né, que foi minha ex-esposa, que hoje ela é minha ex-esposa, ela estava casada comigo na época. Todos esses contribuíram para eu estar aqui hoje fazendo esse vídeo. Assim, me emociona, né? Porque, na verdade, eu saí do zero, né? E sem desistir, eu fui recomeçando, caí, recomecei, eu nunca tive problema de recomeço. Então isso me deixa emocionado. Fazer esse vídeo aqui não está sendo fácil, né, para falar para vocês. Porque muita gente acha, ele está fazendo vídeo só para contar história, para ganhar seguidor, nada disso. Eu quero que vocês conheçam a história do Ed Carlos Venâncio, porque eu quero inspirar pessoas, né? Porque para você conquistar um certificado desse aqui, não é fácil, né? Envolve tempo, envolve grana, né? Eu não levo isso hoje para, é um gasto, né? Esse aqui é o diploma que eu tenho da universidade. Eu não vejo hoje como um gasto, eu vejo hoje como um investimento, porque o estudar nos liberta da ignorância. Então, eu saí da ignorância e fui estudar, né? Porque eu achava isso uma balela, porque eu tinha preguiça de estudar na época, né? Porque eu já era para ter feito faculdade há muito tempo. Mas nunca é tarde para estudar, né? Então, eu não enxergo como um gasto, é um investimento, né? Investimento para a nossa vida, né? Pessoal, conhecimento, abrir mente, conhecer pessoas. Então eu comecei a almejar coisas, né? Querer estar nos lugares. Então eu comecei a botar minha fé em prática, né? E aí foi onde eu comecei a frequentar congressos de micropigmentação, comecei a pegar mais gosto, design de sobrancelhas, e aí foi onde eu enxerguei um nicho no mercado que não tinha na época, que era o visagismo para sobrancelhas. Se eu não me falha a memória, eu vou ter que encher o meu peito e falar que eu fui o único que no Brasil que trouxe para o Brasil essa ferramenta para a nossa área, tá? Não me leva a mal, para a nossa área de design de sobrancelha e micropigmentação, tá bom? Nós temos grandes mestres que levou para a área do cabelo e etc, moda e assim espalhou. Mas para a área de sobrancelhas, eu fui o único que fala de visagismo até hoje, até então, que eu vou mostrar com grande honra, com grande carinho. São 2 livros, né, que eu vou pôr aqui. São 2 livros que eu tive a honra de fazer parte, de ser coautor, né? Você imagina, de tantas das buscas que eu tive, a Eliana Jareta foi uma pessoa que me deu uma oportunidade muito grande. Não foi no primeiro, acho que foi no segundo evento dela, quando ela fez lá em Itatiba. Eu sinto uma saudade daquele evento, porque ali se fazia evento de micropigmentação, porque não tinha essa concorrência, esse melamela de todo mundo. Era uma coisa saudável, a gente ia lá, abraçava todo mundo, beijava. Hoje não pode, né? Mas a gente vai poder. Mas foi ali onde eu acho que a Eliana, né? Eu tenho certeza, não acho, que a Eliana enxergou uma oportunidade. Quando ela escreveu o livro dela, já está esse aqui é a 6ª edição, eu não me falha a memória, acho que deve ter outra edição, mas eu estou aqui nesse livro, onde eu falo de delineamento de sobrancelhas conforme o conceito visagista, né? Conforme o conceito do visagismo. Então, foi uma honra fazer parte, ser coautor. Você imagina, para quem tinha preguiça de ler, escrever, sei lá, né? Tô aqui, ó, num livro. Cara, isso aqui para mim é uma honra, né? De tudo aquilo que eu passei, de furei sapato vendendo progressiva e de ter conquistado essa coautoria. Deixa eu pegar aqui que caiu. E aí veio o livro da Vanessa Siqueira também, que é um tratado de micropigmentação capilar, onde eu falo de visagismo na microcapilar, né? Eu vou mostrar aqui, né? Porque isso aqui me enche de prazer falar isso, né? Aqui, ó. Visagismo aplicado a dermocapilos por Ed Carlos Venâncio. É muito louco, olha, a gente fala de rostos, né? E aí eu me aprofundei muito, né, nesses estudos de
de rosto, de face, de expressões faciais. Cara, eu não paro de estudar até hoje. Aqui estão todos os meus certificados da área da beleza. Tudo isso aqui são conquistas, não foi gasto, foi investimento, né? Isso aqui foram certificados que eu fui conquistando por longas datas e tudo aconteceu muito rápido. Até hoje a gente tem vontade de buscar mais, mas com essa pandemia a gente vai se ponderando ali e tal. Eu agradeço também a minha família por fazer parte, foi breve, mas fazer parte, né, dessa minha história, de saber que eu sofri preconceito, né, por ser manicuro, sofri preconceito em várias partes, tanto das clientes como dentro da família, mas eu agradeço, porque tudo foi aprendizado para mim, tudo foi, ainda continua sendo aprendizado, porque você imagina, né, a gente está em 2021, eu comecei lá em 2010, lá no começo de 2010, entrar na área da beleza, nós estamos em 2021, olha como mudou essa coisa de a gente estar dentro de uma sociedade, hoje a gente não está mais se socializando com as pessoas por causa desse Covid, mas a gente fica aqui por detrás das câmeras, né? Produzindo vídeo, conteúdo para vocês. Então a gente tem que estudar para poder falar bem, mostrar conteúdo que vocês amam. E assim, essa é a minha vida. Isso daqui, o que está acontecendo aqui, que aconteceu até hoje, foi uma conquista muito grande, assim. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é o quão o visagismo mudou meu modo de pensar, meu modo de agir, porque eu abracei a causa do visagismo, né? Porque o visagismo, ele ajuda a gente ajudar as pessoas, mas ajudar a si próprio, né? Porque não adianta você ficar aí falando, eu li o livro tal, agora eu sou visagista. Não é isso, não é só isso, né? Porque o visagismo, você tem que deixar o visagismo entrar na sua alma. Deixe o visagismo entrar na sua alma, como eu fiz, porque o visagismo, quem adotar a ferramenta visagismo, ele vai transformar vidas. Mas enquanto você não transformar a sua vida, dar o passo pelo menos para transformar a sua vida, porque a gente vai dando passo todos os dias para melhorar a nossa vida, né, pessoal? Porque o visagismo está relacionado ao lado da psicologia. Então, se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai conseguir falar de visagismo para as pessoas. Não adianta só você ler um livro, falar de arquétipos, de formatos de rosto, de etc, 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 etc. Mas só que para a gente falar de visagismo para as pessoas, a gente vai entrar na área da psicologia básica um pouco. Então, eu me permiti entrar, né? Como vocês já me conhecem, eu tenho buscado incessantemente esses tipos de conhecimento, porque você imagina, com essa pandemia, como será que você está tratando o seu cliente? Como será que você está se tratando também? Então, para falar de visagismo, o visagismo começa em você também. Então, eu me permiti que o visagismo começasse em mim para que eu conseguisse falar com o meu cliente de visagismo. E para encerrar, de todas essas conquistas minha dentro da área da beleza, uma das maiores conquistas fora a universidade foi a minha pós-graduação. Isso quebrou todos os meus limites, né? Porque eu fui praticamente, teve uma turma que não apareceu nas mídias, mas teve nós que deu a cara para bater para fazer a pós-graduação em dermomicropigmentação. Cara, isso foi um marco para a nossa profissão. Né? Quantas discussões teve nas redes sociais por causa de uma pós-graduação. Né? Mas, graças a Deus, o MEC autorizou e eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação. Então, com essa coisa de buscar incessantemente, de querer ser o primeiro, querer fazer, porque eu, cara, né? Eu viajei 1 ano e meio para o Rio de Janeiro, foi onde aconteceu a primeira turma mesmo de pós-graduandos em micropigmentação, foi onde a gente deu a nossa cara para bater, a gente tomou muita pedrada por causa dessa pós-graduação. Eu agradeço muito o Léo Calheiros
que abriu essa porta imensa para nós darmos mais um passo para a gente nos libertar da ignorância. Então, de tudo isso que eu falei até aqui, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista daquilo que você está almejando buscar. Nunca desista daquilo que você sonhou um dia, onde você quer estar. Não deixa nunca ninguém frustrar os teus objetivos, os teus sonhos, as tuas conquistas. Não deixa ninguém frustrar. Eu não deixei ninguém frustrar, né? E eu também fui para cima, porque não adianta você ficar falando, ai, se Deus quiser. Deus, Ele quer, né? Deus, Ele quer. Deus, Ele está permitindo eu abrir meu coração para vocês aqui e fazer esse vídeo para vocês, porque eu vou estar incentivando pessoas a buscar, a sair do zero para poder buscar algo e conquistar algo dentro da profissão. Mas tem que ser passo a passo, né? A gente não pode dar passos lá na frente para depois voltar de novo. A gente dá passo e estudar, manter, estudar, manter, estudar, manter. É assim que a gente vai subir os degraus. Então essa mensagem fica para vocês. Eu sou Ed Carlos Venâncio. Me segue aí nas redes sociais, no YouTube. Tem bastante conteúdo sendo preparado para vocês. Vem com a gente, vem crescer como eu cresci também.